Durante grande parte do século XX, a ciência viveu uma mistura perigosa de ambição, curiosidade e poder político. Em meio a guerras, disputas ideológicas e avanços tecnológicos acelerados, alguns pesquisadores começaram a acreditar que poderiam ir além de curar doenças ou entender o corpo humano. Eles passaram a perseguir uma ideia muito mais ousada: criar seres humanos mais fortes, mais resistentes, mais inteligentes, verdadeiros super-humanos. Essa busca não começou como algo necessariamente sombrio. Muitos cientistas realmente acreditavam que poderiam melhorar a humanidade. Mas em vários momentos da história, essa linha de pesquisa ultrapassou limites éticos que hoje parecem impensáveis. Um dos exemplos mais perturbadores aconteceu durante o regime da Alemanha nazista, sob o comando de Adolf Hitler. O governo nazista era obcecado pela ideia de criar uma raça superior. Para eles, o ser humano perfeito deveria ser fisicamente forte, geneticamente puro e totalmente obediente ao regime. Dentro desse projeto, médicos e pesquisadores começaram a conduzir experimentos brutais em campos de concentração, como Auschwitz Concentration Camp. Um dos nomes mais associados a essas experiências foi o médico Joseph Mengele. Mengele ficou conhecido como o Anjo da Morte. Ele realizava experimentos especialmente com gêmeos, acreditando que poderia descobrir formas de manipular a genética humana. Crianças eram submetidas a injeções químicas, cirurgias sem anestesia e procedimentos dolorosos que raramente tinham qualquer base científica real. A obsessão dele era entender como produzir mais nascimentos de gêmeos, algo que o regime via como uma forma de acelerar a reprodução de uma população considerada ideal. Para isso, ele comparava órgãos, injetava substâncias experimentais e realizava autópsias logo após os testes. Mas o mais chocante é que muitos desses experimentos não tinham qualquer utilidade médica real. Eles eram motivados por uma mistura de pseudociência, racismo e ideologia. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo descobriu o que havia acontecido dentro dos campos, houve uma enorme reação internacional. Isso levou à criação de regras éticas rigorosas para experimentos com seres humanos, como o Código de Nuremberg. Mas a busca por super-humanos não terminou ali. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começaram a financiar pesquisas secretas para aumentar as capacidades humanas. O objetivo não era mais criar uma raça superior, mas sim soldados superiores. A lógica era simples: se um país conseguisse criar combatentes mais fortes, resistentes ao sono, à dor e ao medo, ele teria uma enorme vantagem militar. Nos Estados Unidos, uma das iniciativas mais controversas foi o programa Project MKUltra, conduzido pela Central Intelligence Agency. Embora o objetivo principal fosse estudar controle mental, muitos experimentos tentavam alterar a percepção, aumentar a resistência psicológica e transformar soldados em agentes praticamente imunes a interrogatórios. Para isso, pesquisadores administravam drogas psicodélicas como LSD em voluntários e, em alguns casos, em pessoas que nem sabiam que estavam participando de um experimento. Alguns indivíduos foram submetidos a doses repetidas dessas substâncias durante dias ou semanas. Outros passaram por privação sensorial extrema, hipnose intensa e técnicas psicológicas invasivas. A esperança era descobrir um método para reprogramar a mente humana. Mas os resultados foram, na maioria das vezes, desastrosos. Muitos participantes sofreram danos psicológicos permanentes. Enquanto isso, do outro lado da cortina de ferro, a União Soviética também investia em pesquisas semelhantes. Cientistas soviéticos investigavam formas de aumentar resistência física, acelerar recuperação muscular e melhorar o desempenho cognitivo de soldados. Alguns experimentos envolviam treinamento físico extremo, combinado com drogas estimulantes. Outros exploravam algo ainda mais estranho: a tentativa de desenvolver soldados capazes de suportar condições ambientais extremas, como frio intenso ou falta prolongada de oxigênio. Esses projetos eram altamente secretos, e muitos detalhes só vieram à tona décadas depois, quando documentos foram desclassificados. Mas talvez o capítulo mais inquietante dessa busca por super-humanos esteja acontecendo agora. No presente, hoje,
cientistas possuem ferramentas que pesquisadores do passado nem poderiam imaginar. Uma delas é a tecnologia de edição genética conhecida como CR e SPR. Essa técnica permite que cientistas modifiquem o DNA de organismos vivos com uma precisão extraordinária. Em teoria, isso poderia permitir corrigir doenças genéticas antes mesmo de uma criança nascer. Mas também abre a porta para algo muito mais controverso: a possibilidade de modificar características humanas. Imagine poder escolher genes associados a maior inteligência, maior massa muscular ou maior resistência a doenças. Isso deixou de ser ficção científica. Em 2018, o cientista chinês He Jiankui anunciou que havia realizado um experimento chocante. Ele afirmou ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados do mundo. Usando a tecnologia CR e SPR, ele alterou genes de embriões humanos com o objetivo de torná-los resistentes ao IB. As crianças nasceram, e o anúncio causou uma onda de indignação global. Muitos cientistas consideraram a experiência extremamente irresponsável. A tecnologia ainda era nova, e ninguém sabia quais efeitos colaterais poderiam surgir décadas depois. Além disso, alterar o DNA de um embrião significa que essas mudanças podem ser herdadas por futuras gerações. Ou seja, um único experimento poderia modificar permanentemente a linha genética de uma família inteira. O escândalo foi tão grande que o próprio governo chinês condenou o pesquisador. Ele acabou sendo preso e suas pesquisas foram interrompidas. Mas o debate que ele provocou continua aberto. Alguns cientistas argumentam que a edição genética poderia eliminar doenças devastadoras, como fibrose cística ou distrofia muscular. Outros temem que isso leve a uma nova forma de desigualdade, um mundo onde apenas os ricos possam pagar por filhos geneticamente aperfeiçoados. Nesse cenário, a busca por super-humanos deixaria de ser um projeto militar ou científico e se tornaria um produto. Especialistas em bioética alertam que isso poderia criar uma sociedade dividida entre pessoas geneticamente melhoradas e pessoas naturais, algo que lembra, de forma assustadora, ideias que o mundo acreditava ter enterrado depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje, universidades, governos e organizações internacionais discutem limites para o uso dessas tecnologias. A pergunta central continua sendo a mesma que assombra a ciência há décadas: só porque podemos fazer algo, significa que devemos fazer? A história mostra que a busca por super-humanos quase sempre começa com boas intenções: menos curar doenças, melhorar a vida humana, proteger países. Mas também mostra que, quando a ambição científica se mistura com poder político ou interesses econômicos, os limites éticos podem desaparecer rapidamente. E talvez o mais inquietante de tudo seja perceber que essa história ainda está sendo escrita, porque pela primeira vez na história da humanidade, temos tecnologia suficiente para realmente alterar o futuro biológico da nossa espécie. A questão agora não é apenas se conseguiremos criar seres humanos mais fortes, mais inteligentes ou mais resistentes. A verdadeira pergunta é: se isso acontecer, que tipo de humanidade surgirá depois?